Boa noite, Alemanha. Boa tarde, Brasil. Como vocês estão hoje? Hoje eu estou muito feliz que eu vou entrevistar um grande colega, um grande amigo meu, que se chama Renato Pantera. Hoje é o nosso 7º podcast. E eu estou aqui de frente para vocês, né? Porque o podcast hoje vai ser online. Ele está lá em Berlim, eu estou aqui em Munique. Hallo Alex, wie geht's? Vamos lá. Te mandei o convite. Estamos te esperando. Ó, aceitou. Fala aí, Geraldão. Não tô te vendo, não. Oi, Renato? eu não tô te vendo. Alô, Renato? Tô te Tá me escutando? escutando, mas não te vejo. Tô te escutando, Renato? mas não te vejo. Ó, a internet dele tá meio fraca. O sinal. Oi. Renato? Ah, peraí. Ah, agora. Agora. Alô? Agora. Atenção. Alô? É porque Ah, a câmera caiu. tava virada. Não tá me Só não tô te escutando? escutando. Será que eu vou ter que botar um fone de ouvido aqui? Tu tá me escutando? Ok. Dá um Sim, eu ok. te escuto. Ok. Então, Tá. só um pouquinho, Renato. Tô achando que eu vou ter que botar um fone de ouvido, será que eu escutar ele? Não é normal, né? Peraí. Geraldo. Alô? Alô? Tá me ouvindo? Alô? Não, eu não tô te escutando. Será que tu Não. não bloqueou tua saída de áudio aí? Tá bloqueado, não. Tem como ver aí, Júlio, se tu tá escutando a voz dele, hein? 1, 2, 1, 2. Testando. Peraí. Comigo aqui tá. Tu me escuta, né, Renato? Que Só estranho, que eu não te mas o meu escuto. áudio tá ligado. Infelizmente. Peraí, será que é aqui o meu fone? Deixa eu ver aqui com o meu fone. Deixa eu colocar aqui. Vou buscar o Bluetooth. Talvez com o Bluetooth eu consiga. É, tu tá no teu Eu tô, computador ou no teu celular? eu tô Tu no pode me celular. escrever aí? Peraí. Me escreve aí que eu não tô consigo te entender. Você entrou pelo Madureira Bento. O melhor seria pelo Renato Pantera, que eu tenho mais de 5.000 seguidores. Então, do celular, ok. Eu vou fazer um teste Sim. aqui, só um pouquinho. Que estranho, né? E agora tu me escuta? Você tá me Ah, escutando alô, agora agora? sim. Ah, Agora eu beleza, tô. porque Tá bom. acho que era aqui o celular estava com Bluetooth do fone de ouvido. Acho que era isso. Eu desativei. Bom, talvez Hã? vamos ver. Talvez tenha sido aqui a minha Pode conexão ser. também, com os meus novos.
aparelhos, microfone que eu Talvez desconectei e porque agora eu essa estou te hora escutando. também é de pico, muita gente em casa, pessoal, Bom, muita gente na internet nessa hora, né? De pode repente ser trava. também. Mas agora Tá tá beleza. bom, né? Aqui tá tranquilo. Então tá, já temos já o Fabrício, ó. Tu consegue ver o pessoal que está entrando aqui na Não nossa dá para live? ver, não. Eu só O vejo o Júlio número entrou. de pessoas, da rapaziada, mas não vejo quem são. Ah, O ideal, Geraldo, olha só, deixa eu pô, falar uma cara. coisinha. O ideal Ah, seria que nós entrássemos pelo Renato Pantera. Você entrou pelo Madureira Bento, onde eu tenho poucos seguidores. Esse é meu segundo Instagram. então tu desconecta e entra aqui como o Renato Ok, então Pantera. tá. Então, Não então tá, vou tem sair problema. aqui. Peraí. Ferlace, né? É, tu tem que se deslogar, né? Eu acredito que esse microfone aqui, ele não deu problema na conexão, que assim, tu consegue falar, as pessoas te ouvem, mas eu não consigo escutar se alguém entra. Então vai ter que ser sem, né? Vou ter que, vou ter que resolver esse problema de conexão de microfone sem fio e tal. Pessoal, vamos ter um pouco de paciência, que como é a nossa primeira live, sem o convidado aqui participando diretamente aqui na minha sala, nós estamos com uns probleminha técnicos, mas vai se resolver. Nós temos tempo. Obrigado aí. Ô, Estevam! Ê, rapaz, que legal, o Estevam chegou. Olha o Estevam aí, olha aí. Renato, é isso aí, Renato. Agora o Renato vai entrar aí. Tudo bom contigo, Estevam? De férias também, é? Ah, agora sim. Tá me ouvindo Agora também? sim, né? Show. Beleza, Perfeito. vamos lá. Vamos para no Brasil na gíria. Bora lá, bora lá. Bom, cara, que alegria te Pô, é ver, meu. verdade. O Quanto prazer tempo, também é todo né? meu. Nossa, mas me conta, cara, quer dizer que hoje tu não vai poder Pô, tocar brother, eu violão pra peguei gente? uma pauleira esse fim de semana que me arrebentou o dedo. Toquei lá no toquei em Stuttgart, em É, Reutlingen, e lá, pô, tava um tempo bom, né? E tinha uma music nata e tal, violão e voz. Era para tocar dentro, mas aí, pô, o tempo tava tão lindo que eu tive que ficar flexível. O pessoal falou, o dono do local, pô, brother, a menina é brasileira, gente boa pra caramba, e o sócio dela é alemão, um jovem, né, Marcel, falou, pô, dá pra você tocar acústico lá de fora? Eu falei, nossa, há muito tempo que eu não faço trabalho assim acústico, né? Na verdade, eu comecei assim na praia, né? Em Copacabana, em Ipanema, foi quando, assim que eu cheguei. Já tô resumindo pra gente não perder muito tempo, porque o tempo no Instagram não é muito longo, né? não, não, não resume, não, Ah, por ok, favor. Pode contar ok. todos os detalhes, a gente quer ouvir. Então, foi isso, Depois nós vamos chegar à história. Nós vamos chegar à história de onde é que tranquilo. tu vê essas coisas. Mas a gente quer saber por Pô, quê, o brother, que que houve com teu aí dedo eu aí. cheguei lá, né, com o violão, eu viajei sexta-feira para Stuttgart, porque, aí estacionei no hotel em Stuttgart, fiquei tranquilo no sábado, fui para o local, fui lá para Reutlingen, e aí, chegando lá, pô, o tempo tava lindo o dia inteiro, né? Aí, de tarde também, pô, já eram 6 e pouca da tarde, o maior solzão, a galera querendo curtir o sol, que aqui na Alemanha para nós é um luxo, né? Quando tem os dias de sol, né, que são poucos durante o ano, né? Então aí o pessoal, Sim. pô, Renato, pô, você pode tocar acústico, o pessoal quer ficar em frente do bar, né, nas mesas lá de fora ali, né? Eu falei, vambora, vamos atacar. Falei, tudo bem. Aí fiquei flexível, aí fiz acústico. Só que foi, toquei praticamente 3 horas e meia, né, com pausa. Mas aí, pô, depois tive que tocar, aguentei, mas foi pauleira no acústico, né? Com palheta, com plequitron, porque é para tocar percussivo, né? Para tirar o som do violão, e maior galera sem som, consegui. Mas me cansou um pouco dele, mas eu não percebi na hora, o sangue quente, aquela adrenalina toda, né? Aí depois voltei para Berlim, fui tocar ontem, saí de Stuttgart, voltei de Rotterdam para Stuttgart de madrugada, cheguei 2h30 da manhã em Stuttgart, fui para o hotel, levantei às 6h30, fui para Bahnhof, vim para Berlim, cheguei em Berlim 1 da tarde,
e fui direto pro local. Café do Brasil, eu toquei ontem. Aí toquei também, só que lá com som. O meu próprio som fica lá. Toquei, fiz aquele swing todo, você conhece que a gente faz, né? Tal, todo mundo curtiu, beleza. Só que quando acabou, que baixou a adrenalina que eu cheguei em casa, eu comecei a sentir maior dor aí. Começou a queimar o dedo. Chegou até a cortar aqui do lado. Aqui assim do lado. Chegou até a cortar. Aí minha esposa pegou, fez um curativo, né? Tal, tal. Aí ficou assim. Aí eu tô aqui tenho dores quando eu até toco em qualquer coisa, tá sensível, que é um ponto sensível, né? Então qualquer contato que eu dou aqui já dói. Aí, caramba, eu queria tocar um sonzinho assim também aqui com você, né? Mas infelizmente para mim vai ficar puxado, porque tá muito sensível a ponta do dedo. É, essa é a tua A mão mão direita, direita, é. né? A mão. É porque aqui tá espelhado, tem que É, fazer as contas é a mão aqui. do swing. É a mão do swing. Ah, garoto. Cara, eu tava falando pro pessoal aqui no início da live que esse é o nosso Sim, 7º podcast. É o primeiro podcast com um convidado em outra cidade, né? Já explicando para os foi um teus seguidores aí do Instagram privilégio, um também. prazer. E eu estou muito feliz de tu estar aqui Sim, hoje conversando comigo. Obrigado pela não é de quê. Eu que agradeço oportunidade pela oportunidade. de contar um pouquinho, da tua história para nós Sim, todos, né? E isso é um modo também de a gente com nunca perder o contato, né, certeza. Pantera? Com A gente está certeza. sempre Nós temos que ver conectado, muitas né? emoções juntos nas estradas da vida aí, da música, né? Fizemos tantos shows juntos, nossa. Eu, você, Cláudio, Thiago, nós três, né? Quantas músicas nós, né, tocamos, nossa, muitas baladas. É. Com E vamos fazer muitas certeza, ainda, com né? certeza. Porque também. Quando eu te conheci, Não, eu tu só não usava uso óculos, né? óculos agora por causa do computador e também depois quando eu, quando eu comecei a me engajar mais na internet, lendo muito, e eu gosto muito de ler, então, sabe, eu percebo que trabalhando muitas horas na internet, né, fazendo propaganda, divulgando o trabalho, aprendendo atalhos para poder divulgar meu próprio trabalho, para poder criar as coisas, né? Então, com isso, me força muito a vista. Então, agora eu já estou com uma dificuldade de ler sem óculos. Então, assim, por exemplo, no vídeo, eu posso estar sem óculos, eu me sinto melhor com óculos, entendeu? E fico um pouco embaçado Uhum. já, porque Sim. a vista está cansada de tanta. Né, também agora escrevendo livros e tal, né, e coletânea, volume, tudo isso cansa muito a vista. Então, eu uso óculos só para ler. No Sim. dia a dia, não preciso, para andar na rua, para ir para o mercado, para ir para o Uhum. show, não preciso, estou no palco. Só que, por exemplo, se eu for fazer um som e tiver que cantar a letra, eu tenho que ter o óculos, entendeu? Porque já não consigo ler bem, fico embaçado para ler, sem óculos. Mas tu não precisa de iPad para cantar, ver letra, tu sabe tudo de Como? cabeça, né? Tudo de cor, né? Tu canta e toca. Eu, Tu eu, toca tudo de eu, cor, eu né? toco e canto tudo de cor. Eu sou um músico autodidata, né? Eu não estudei música, né? Eu não sou músico, Uhum. virtuoso que estudei música. Eu aprendi tudo com a vida, né? Tocando com os amigos, pegando informações aqui, informações ali, e buscando alguns songbooks, né? Que tem notas e tal, aquelas revistinhas que tinha, né? Nas bancas de jornais, aquilo ali que foi minha escola. E até hoje eu sou um aprendiz, eu me considero até Uhum. hoje um músico em constante busca de evolução. Bah, cara, que legal te ouvir falar, meu. Como tu é uma pessoa humilde, É, hein, porque. Renato? Tu, incrível, cara. Incrível. Desde que eu te conheci, tu Não, não não mudou mudo, não. nada, cara. Tu só, inclusive, adquiriu mais virtudes Obrigado. ainda É a na tua tendência. vida, né? Tu, tu, tu evoluiu, assim, musicalmente e Sim, artisticamente incrível, né? Eu sempre falo, né, pro pessoal, né, cara, hoje em dia, agora tu é escritor, né, cara, tem música no Spotify, tu deu um salto tremendo. O que aconteceu contigo, cara? Qual foi o momento que girou a chave, assim, para te conseguir mostrar tantas virtudes, assim, da tua carreira sim, então. para nós? O O que que aconteceu aconteceu? foi que, né, eu tava numa pauleira de muitos shows antes da pandemia. Eu tocava, estava fazendo muito show, fizemos também shows juntos, eu, você, Cláudio, Memmingen, em várias cidades, né? E outras cidades também. Então, tava fazendo muito show. Então, eu estava feliz porque eu, ao vivo,
né? Dá aquele prazer todo, né? Não é só o cachê também, né? Tá no palco ali fazendo show pra galera, levando aquela energia. E quando a pandemia veio, pô, eu tive uma queda brusca, eu quebrei totalmente, porque muitos clientes que eu tinha, eu perdi muitos clientes potenciais que me pagavam ótimos cachês, né? Principalmente alemães, sem menosprezar a galera brasileira que faz evento, né? Que, mas na verdade, eu sempre aqui na Alemanha, nesses 31 anos que eu tenho aqui, eu sempre fui, não tô aqui agora criticando, não, estou falando fatos reais, né? Eu sempre fui muito valorizado por organizadores de eventos alemães, mais do que o pessoal que organiza eventos brasileiros, sem menosprezar e sem generalizar, porque tem pessoas brasileiras também que gostam do meu trabalho, que já me apoiaram também, que já me deram shows, espaço para me apresentar, mas na minha estatística pessoal e artística, né, eu sempre fui muito valorizado pelos organizadores de eventos alemães. E na pandemia, eles caíram muito. Eu perdi muitos clientes, muitos morreram, outros foram contra a pandemia e aí perderam seus negócios. Então, diante dessa prisão domiciliar que eu me senti, sem poder fazer shows, como todo mundo ficou, né? Eu tive que me reinventar. Então, eu entrei eu entrei numa agonia, porque eu também tive Covid, quase que eu faleci. Eu não contei, eu não expus isso em público, mas eu fiquei muito mal. Eu tive sequela de Covid, eu perdi a voz, eu tive que fazer terapias, fonoaudiologia aqui em Berlim com professora de canto de ópera. Isso foi também positivo, porque também reforçou mais ainda o meu canto, sabe? Que eu aprendi outras técnicas aqui na Europa com uma cantora de ópera daqui em Berlim, que é conhecidíssima e tem um crédito muito grande na cena da música clássica e da ópera. E essa foi uma professora que me ajudou na recuperação da minha voz, né? Eu tive muito mal. Então, então todo esse momento vivido me trouxe mesmo tempo, uns certos medos, sabe? De não conseguir mais fazer o que eu mais amo, que é a música, porque eu não estava podendo sair, eu tinha os shows para fazer, né, ao vivo, né? E isso quebrou. Então eu quebrei também emocionalmente, né? Gerou uma incerteza, será que um dia eu vou voltar e tal? Eu falei, eu tenho que me reinventar, eu tenho que me recriar, eu tenho que buscar outros meios, outros caminhos para poder seguir em busca dos meus objetivos e metas e sonhos, né? Então foi aí que eu desengavetei foi aí que eu tive a ideia de terminar um livro, volume um que eu comecei em 1995, 96, quando eu morava ainda em Stuttgart sozinho. Eu tinha engavetado, tinha quase terminado, mas não terminei. E durante a pandemia, eu em casa aqui, eu tive essa motivação e essa inspiração de terminar, porque estava com tempo para escrever. Diante da correria que eu vivia, tocando para lá e para cá, que eu quase não ficava em casa, eu não tinha essa inspiração e nem vontade. Estava tocando, tem que ganhar dinheiro para sobreviver, né? Ganhar cachês e tal. Então, corre ali, corre ali, corre ali. Então, não tinha essa cabeça aberta para poder terminar esse projeto. Aí, durante a pandemia, eu realizei o objetivo de publicar, de terminar o volume um após ter descoberto que há o serviço de self-publish, né? Na Amazon, tem várias plataformas online que eu não sabia que tinha, que o autor pode publicar o próprio livro independente, só que ele tem que arcar com os custos e tal. Então me interessei a ler sobre isso tudo, aí decidi que eu ia publicar o primeiro volume. E assim foi. Eu paguei uma empresa em São Paulo que fez diagramação, que fez os detalhes todos. Por que eu estou citando esse detalhe que é um pouco fora da música? Porque tudo tem a ver com a sua pergunta, entende? Então, diante da coisa de fazer o primeiro livro, o volume, publicar o primeiro volume, foi que saiu que eu tive a ideia de fazer a música do livro. Aí entra a música. Aí eu fiz a música Caminhos e Descaminhos, que também está no Spotify, né? Que foi produzido, inclusive, pelo Remo Rocco, ele fez no estúdio em Hamburgo com o Gessé, o colega que fez o arranjo lá, o Mazinho também tocou, ele que organizou os músicos e tal, né? O Remo Rocco, que ele é de São Paulo, é um arranjador, acho que ele tocou com o Trio Mocotó, um músico muito bom. E aí, a música Caminhos Desses Caminhos, eu publiquei, e aí me motivou a publicar outras músicas que eu já tinha guardado na gaveta, mas que nunca tinha gravado. E aí foram surgindo conexões, eu lancei também no Brasil, aí uma amiga me apresentou, me indicou um amigo muito bom que tem contatos com ótimos arranjadores, que é o Dalmo Medeiros,
que viramos amigos. Ele é do MPB4, é um dos integrantes do MPB4, e é um amigo que me apoia muito no Brasil, que ele me ajuda também a selecionar quem é que toca nas músicas e tal, lá no Brasil, que os arranjos são feitos, né? Porque indicação dele, para mim, tem um peso também, pelo nome que ele tem, pelo MPB4, tudo isso influi, né? Não é que eu menosprezei ele não fazer com os músicos, como você, que é excelente músico, o Cláudio, não é isso. Tudo tem, né, interesses em volta, né, de conexões, de apoio, né, que ele me deu. Então, se eu recebo apoio, também eu tenho que ficar flexível, né, não, vamos botar aquele músico ali, porque pô, é meu parceiro, que toca muito bem também, vai somar no seu projeto. Então, eu tive que ficar flexível, fazer as coisas lá. E assim foi acontecendo as músicas, aí fui publicando uma, publicando outra, e dali me empolguei, quando vi, não parei mais. Então, o que aconteceu? Como é que eu produzi isso? Na verdade, eu tinha o dinheiro que eu ganhava dos shows foi que eu investi. E quando, durante a pandemia, a Gema, eu recebi da Gema um dinheiro como artista, que sou autônomo, né? E que sou afiliado da Gema, membro da Gema, eles me deram uma ajuda financeira para poder eu respirar durante a pandemia que estava sem show. Todos os artistas receberam, que trabalham diretamente com a música e são membros da Gema, né? Podia escolher. Então eu fui um dos selecionados para receber esse apoio. Eles concluíram que eu também já gero receita também dos meus direitos autorais. Eu recebo o tantinho através da Gema, das músicas ao vivo que eu toco, dos shows, né? Das plataformas de streaming. Então, eles me deram um apoio financeiro e com esse apoio financeiro foi que eu paguei essas produções, o arranjo, os músicos que tocaram lá no Brasil e tal. E não é dizer que ficou mais em conta, mas ficou um pouco mais possível pelo fato de eu ter aqui, né, a gente ter aqui, não é privilégio, a nossa realidade de viver com a moeda do euro, né? Então, a moeda do euro no Brasil, ela tem um peso, né? Então, para investir lá com a moeda daqui, mesmo sendo um músico consagrado, milionário, mas dá para fazer, né? Com músicos ótimos lá também. E aqui ficaria muito mais caro para mim, me tornaria impossível. Então, por isso eu pude fazer várias. Eu peguei esse dinheiro, eu não gastei um centavo, eu não tomei dele uma cerveja, sabe? Até porque eu não estava nem bebendo, foi a fase que eu fiquei doente, depois eu parei, eu não fumei, não bebi, eu fiz uma dieta total para poder cuidar da minha saúde e da voz. Porque né, com a aula que eu tive, né, dessa professora de fonoaudiologia e tal, eu decidi que eu tinha que cuidar da minha voz mais ainda, né? Tem uma disciplina que eu não estava tendo. Muito show, dali, né? Festa, então rola, né? Cachaça, os amigos, pá, vamos lá, tal, não sei o quê. Então, a pandemia foi muito positiva para mim nesses aspectos, fora a parte que eu fiquei muito mal, foi muito positiva porque eu pude refletir muito sobre muitos erros também que eu cometi na minha trajetória, sabe? Na minha caminhada, mas que eu tive, graças a Deus, tive tempo de refletir e corrigir certos erros pessoais, né, que me fizeram mal só, não fizeram bem. Eu sou muito autocrítico com isso. Eu falo isso também no livro, sabe? Então eu decidi que eu ia seguir um outro caminho nas minhas condutas pessoais, nas minhas atitudes, até nas coisas que eu falo em público, ter mais cuidado com coisas. Aprendi que tem coisas que você pode pensar, mas não deve nem falar, sabe? Para não gerar conflitos, para não gerar disse-me-disse e tal. Mas isso tudo a gente vai aprendendo com a vida, com a maturidade, com as pancadas que a gente leva, com as traições das próprias palavras, né? Que você, às vezes, fala uma coisa com boa intenção, ela acaba refletindo negativamente contra você mesmo, né? Isso a gente só vai aprender com o dia a dia, levando as pancadas. Então é assim, aí eu fui fazendo as músicas e tal, tal, tal. Esse dinheiro da Game me ajudou muito, e agora posso falar para você a verdade, eu estou pagando de volta, porque não foi um dinheiro dado, foi um crédito que eles deram para todos os artistas, como as empresas deram para os trabalhadores que não podiam trabalhar, né? As empresas, né, que pegaram dinheiro do Estado, depois tem que devolver. E tem gente que até reclama, recebeu o dinheiro, torrou, agora reclama que tem que devolver para o Estado. Eu não reclamo. Eu estou pagando pouco a pouco, sabe? E detalhe, eu estou pagando sem ter que tirar do meu dia a dia, do meu sustento. Eles vão tirando como? Do meu tantime, das minhas receitas de direitos autorais, das gemalistas que eu faço quando toco ao vivo. Então, cada quartal eles vão tirando um pouco do que me emprestaram. Tá bom assim, tá tranquilo, não reclamo não. Porque eu precisei, o que eu fiz? Eu investi esse dinheiro. Ao invés de eu, né, graças a Deus, minha esposa me deu todo um apoio, né? Então ela também trabalha e tal. Então, o que eu fiz? Esse dinheiro eu não gastei nada comigo, eu gastei com as músicas. Por isso eu fiz várias músicas.
Hum. E assim, então, Que isso, legal, Renato. incrível que pareça, é, interessante é que, posso falar? Posso? Por favor, por Interessante favor. é que, boa noite, Júlio Percudrum, beleza, brother? Prazer ter você aqui com a gente nesse maravilhoso podcast, nosso brother Geraldo. Então, a pandemia me trouxe muitas coisas positivas, me fez amadurecer em muitas coisas, né? Nesses 3, 4 anos de pandemia, Uhum. me trouxe muitas coisas na cabeça, na mentalidade da minha mente, que até então, talvez levado pela euforia, né? De estar tocando ali, então, né? A gente fica assim meio, né? Bate uma certa euforia, assim, né? Alegria também de estar acontecendo, né? Sim. Então, me trouxe essas reflexões todas e também me trouxe muito mais maturidade para poder manter os pés no chão, para poder também, né, tirar muitas vezes os pés das nuvens, né, que rola aquele sucessinho. Às vezes a gente pensa que se acha, né, o bambambam, o superstar, e na verdade não é nada disso. E na verdade só fica o que a gente deixa. Então eu decidi o seguinte: eu não estou mais, falei assim, eu não estou mais preocupado em provar nada para ninguém. Passei dessa fase, né? A minha preocupação não é preocupação. Aí eu criei metas. Falei, eu vou trabalhar com a intenção de deixar legados, de deixar a minha história, de deixar a minha passagem na Terra, deixar para outras gerações que seja talvez uma fonte de inspiração através de uma música, através da letra que eu escrevo, através do que eu conto na história, que é romance com fundo biográfico. Então essa é a minha intenção hoje no som que eu publico nas plataformas, com os livros que eu escrevo, né, que já são 3 volumes, faltam mais 2 para completar a coleção, que são 5, são de 5 livros, né? Então é isso. E por aí vamos que vamos. Cara, é, é, é muito ensinamento, velho, que tu passa para nós aí. Tu tem música em alemão no Spotify? Cantada em Tem alemão? uma que é a primeira música que eu aprendi, não é a primeira música que eu aprendi. A primeira palavra que eu aprendi em alemão foi ganz genau, né? Que Exatamente. significa? Exatamente, é uma coisa Exatamente. clara, né? Como a cultura alemã é, né? Transparente, né? Aham. Assim, no geral, de uma forma, né? Da Uhum. raiz da cultura alemã, é uma coisa assim, né? De precisão, de exata, né? Então, eu aprendi essa palavra por Uhum. felicidade. Eu como gosto muito de aprender as coisas, eu costumo dizer sempre que eu não tenho a vergonha de ser um eterno aprendiz. Adoro essa frase do Gonzaguinha. Para mim, essa frase sabe, é uma mola que segue junto comigo, né? Eu adoro muito essa coisa de aprender sempre. Eu sou muito interessado em aprender as coisas, né? Para evoluir. Então, essa palavra eu aprendi numa festa, inclusive, de uma brasileira, uma amiga minha de Stuttgart, que ela fez o aniversário. Assim, eu estava chegando na Alemanha, em 1994, aí o filho dela fez aniversário e precisava de um palhaço para animar a festa de 7 anos do filho dela. A Brenda tinha um grupo de dança, chamava Grupo Irapuru, era um grupo que tinha dançarinas ótimas, também faziam muitos trabalhos brasileiros, de shows brasileiros, e eu também muitas vezes toquei nas festas dela também, porque ela namorava um dos caras que me ajudou muito quando eu estava chegando na Alemanha. Não vou falar o nome não, porque depois a gente se entendeu, melhor não entrar em detalhes. Então, uma pessoa me apresentou a Brenda, eu morava em Schondorf na época, ali no sul da Alemanha, me apresentou a Brenda e falou o seguinte: pô, tô precisando de alguém para fazer um palhaço na festa do meu filho. Eu falei, pô, eu sou ator também. Ela, você é ator? Eu falei, sim, sou ator também. Eu estudei arte cênica no Rio. Só que na época era muito difícil, eu desisti porque era muito difícil um ator negro ter espaço dentro das mídias, até dentro do teatro, era mais difícil. Raramente você via um ator negro, fora a parte, né, o Milton Gonçalves, como é que chama ele? Aquele rapaz que é o marido também da atriz. Resumindo, você contava a dedo naquela época os artistas negros que tinham espaço como ator, tanto, Verdade, tanto, tanto no verdade. Me teatro lembro. quanto na televisão. Não é complexo de inferioridade, não é autorracismo, não. Não é, mas é fato, né? Era um fato. Então, eu tinha que sobreviver, eu com família, vindo de família pobre, eu não tinha como, não podia me dar o luxo de ser só ator. Eu tinha que trabalhar e tal. Então, eu decidi um dia largar tudo e foi, voltando, a palavra, desculpa, o Guns Genau.
Aí eu peguei, eu falei, eu também já fiz palhaço no Rio. Aí ela, ué, como assim? Eu falei, eu tinha não, havia um duo de palhaço, mas Pandareco e Cacareco, que era o Pandareco era o Jaime Duarte, que é um ator que também já fez novela, televisão, cabeludão, playboy, mas o cara é gente boa pra caramba, mega inteligente, aprendi muito com ele da arte cênica, um cara assim, sabe, cheio de muita bagagem como ator, né? E também tocava violão muito bem, também me deu umas dicas também, cantava bem também, rock, pop, MPB, muito bom. Mas o lance dele era mais teatro. Ele era músico como complemento do trabalho dele artístico, ator, né? Lá do ator. Então aí ela falou, é mesmo? Eu falei, eu não tenho, só não tenho a roupa. Aí ela falou, a roupa a gente arruma. Ela deu um jeito com as amigas dela, professora de dança na escola de dança de vibe, arrumaram a roupa de palhaço, arrumaram a pintura e tudo, me pintaram de palhaço. Quando menos esperava, eu cheguei na festa dos meninos de palhaço. Imagina, os alemães nunca tinham visto um palhaço negro. Olha a viagem. Foi um choque para as crianças. Era uma aniversário de 7 anos, menino. Mãe, eine schwarze Klone. Eine, eine, eine schwarze Klone gibt das auch? Assim, nunca esqueço. Mas não foi por maldade, sabe? Foi pureza da criança. Eu não vi com complexo nenhum. Foi interessante. E ali eu animei as crianças e eu não falava nada em alemão, só falava Gansgnau, porque foi a primeira palavra que eu falei. Então eu brincava com as crianças e tudo no final dizia Ja, ja, genau, Gansgnau, ja, genau. Não importava o que fosse, o final era Gansgnau, né? E a Yagnau, Gansgnau. Aí o pessoal adorou muito, foi muito bacana, todo mundo aplaudiu, ela pagou um cachê legal, tal, na época, era em marco ainda, né? Era em Denmark. Ficou feliz da vida, pô, você tem um talento incrível para ser palhaço. Falei, talvez eu já nasci palhaço e nunca soube. Até brinquei com ela. Aí foi assim. Aí nessa festa, eu também tocava violão com algumas músicas de criança e tal, né? E com isso, de repente, eu peguei no violão, eu comecei a cantar. Eu comecei a pegar com Lá menor e Ré com sétima menor. Eu, ia, Gnau, Gans Gnau. Gansgnau, Vipite. Vipite eu já sabia falar um pouco também, né? Era Gansgnau. Aí no dia eu falei, primeira vez que eu falei Vipite foi nessa improvisação. Mas Gansgnau já falava. Ya, Gnau. Gansgnau. Gansgnau. Vipite. Aí todo mundo riu, foi uma loucura. E todo mundo não parou de cantar o refrão. E aí eu comecei a improvisar um rap. A gente, quando tem amor no coração, a gente nunca sabia de guerra, não. Até chegando na Alemanha do Brasil, fiquei encantado com as pessoas tão lindas, com as pessoas maravilhosas, fiquei emocionado, fiquei encantado. Aí, e assim, agora esqueci a letra. E no improviso assim foi... Aí todo mundo cantando, depois o refrão. Agora todo mundo. Genau. Pô, brother, aí. Eu nunca esqueço esse detalhe. E aí todo mundo cantou. Aí eu comecei, e aí eu fui para casa nesse dia à noite mesmo. Aí eu fui para casa, tinha tomado uma cervejinha e tal. Aí no kitnet que eu morava, na hora eu sentei, peguei o violão, aí comecei a desenvolver o rap na íntegra, né? Com a letra e tal, estruturando. E comecei a cantar esse show. Essa música me abriu as portas em Stuttgart, me deu um certo nome. E foi com essa música que eu consegui o visto artístico. O produtor me viu numa festa no local português, restaurante Lisboa, que tinha em Stuttgart. Ele me viu tocando, um alemão que era casado com a brasileira, que tem casa em Paraty e tal. E ele tinha um amigo dele, que era músico, que foi, inclusive, um dos fundadores do Grupo 20, que é de Munique. Sabe? Já ouviu falar no Grupo 20? Grupo 20? Qual o nome? Eles foram da Eurovisão, representar a Alemanha, bem, lançaram hits aqui. E ele chama-se Alla Heila. Ele foi ele foi um dos fundadores, criadores da banda Wind. É uma banda muito conhecida na cena alemã, até hoje. Eles ainda têm, só que ele vendeu o direito do nome, ele saiu, porque ele está com uma idade e tal, né? Ele canta jazz, depois ele saiu, quis ficar no jazz. Então, esse alemão que conhece que é casado com uma brasileira, era casado, ele me viu tocando nesse restaurante português, Gansgnau, Genau, todo mundo de português, alemães, todo mundo cantando, o cara pirou. Aí falou, pô, bacana, aí vamos lá em casa tomar uma caipirinha depois do show e tal. Eu tava na casa português, que era ali perto dele. Aí eu fui para lá, tomamos caipirinha, batemos papo, conversando, e ele falou, tem um amigo aí que eu vou te apresentar ele, se ele gostar de você, ele vai produzir você. O cara era, né, era produtor musical e tal, Aí, poxa, ele me apresentou o Alla Heila, o cara se apaixonou por mim como amigo, como pessoa, né?
como ser humano. A esposa dele também, Jaqueline Hyler, sabe, pessoa assim super bacana. E aí ele me abraçou e, sabe, me levou pro bem, falou: "Não, vou produzir essa música sua". Tava já terminando meu tempo de visto artístico, eu tinha que já voltar pro Brasil. Aí ele falou: "Não, você vai levar aqui a minha carta no consulado brasileiro, no consulado alemão lá nas Laranjeiras, no centro do Rio, lá no Rio, e você vai receber um carimbo de que eu quero o seu serviço aqui na Alemanha como artista". Uau! Aí as coisas começaram, né? Aí, quer dizer, começaram não, foi uma continuidade, tudo consequência de outras coisas, né, que já vinham acontecendo. Aí, assim foi. E aí eu ganhei o visto artístico Ah, e ele produziu essa música. Aí que foi quando ele fez o clipe Guns Genau, que tá no YouTube, né? Que tem lá eu dançando com a menina no ônibus e sim, tal. sim. Foi assim que surgiu essa história. E assim foi a primeira palavra que eu aprendi alemão. E esta música, olha só quanto. Desculpa que eu tô com essa onda de escritor, que eu aprendi muita coisa. Eu faço muito círculo, né? Para contar uma. Já não conto mais tudo assim, muito. Tem que contar uma história em cima, né? É coisa de escritor isso aí. Isso é coisa Não de tem escritor. Eu problema. aprendi isso. O A gente pessoal conta quer te círculos, ouvir. né? A gente descreve as coisas, né? Então, aí, poxa, aí sim essa música hoje ela tá no Spotify, tá em todas as plataformas, né? E na época você poderia perguntar assim, por que pô, não estourou? Na época essa música era para ter estourado em toda a Alemanha, mas por alguns motivos que não vale a pena citar aqui, houve alguns conflitos entre eu e os empresários depois, que infelizmente rolou um bloqueiozinho que eu posso te falar em off, mas não aqui, para evitar de expor, né? Que Ok. eu prefiro ficar com Uhum. o lado positivo, que fui ajudado, que, né, que as coisas aconteceram, Verdade. que me abriram as portas. Então, as coisas ruins, eu também não fui Uhum. perfeito, então, sabe? Então é melhor ficar assim, deixar quieto, né? E assim É é verdade. a única música que eu tenho, respondendo a sua pergunta, que eu Tá tenho que bom. tem a palavra Uhum. alemã e que até hoje é, no fundo, aqui na Alemanha, a minha música de trabalho. Quando os alemães me contratam, eles ouvem essa música, veem esse clipe, aí eles aprovam. Ô, Renato, uma vez, há muitos anos atrás, nós estávamos tocando e tu me contou um pouquinho da tua história no Sim. Brasil. E foi para Uhum. mim muito inspiradora, né? Tu pode recapitular para nós a tua história? Como é que foi a tua infância lá no Rio de Janeiro? De onde é que tu vem? E como é que tu teve a oportunidade de vir para a É, Alemanha, por favor? sim, a coisa é Como é que foi? assim, né? Eu venho de uma família, né, pobre no Brasil, pobre, que eu digo, né, entre aspas, né? Mas não assim Hum. tão precária, né? Normal, meu pai é advogado, né? E já era separado da minha mãe e tudo. Então, minha mãe, nós fomos criados, né, pela minha mãe, sozinha, praticamente, né? E eu cheguei a um ponto que eu larguei os estudos e fui tocar na praia de Ipanema, Copacabana. Eu peguei o violão, eu trabalhei em firma de planejamento, né? Quantos anos Eu tava tu com o tinha? quê? Aí eu tava com 19 anos, 19 para 20 anos, né? Exatamente. Aí eu peguei e falei, pô, larguei tudo, sabe aquela lança assim do jovem que você chuta o balde, fala, vou correr riscos, vou me jogar na estrada, eu tô com o pé na estrada, né? Falei, vou me jogar. Aí fui, larguei teatro, larguei os estudos, larguei tudo, fui tocar na praia. Eu trabalhei em firma de planejamento, de construção civil, na parte escritória, que eu também sou contador, né? Eu estudei contabilidade. Então, o meu segundo grau é contabilidade, né? O curso técnico, vamos dizer assim, né? Uhum. Exatamente. Quanto tempo? Então eu fui trabalhar porque também fui influenciado pelo meu pai, advogado e tal. Aí eu trabalhei no escritório dele, depois eu fui estudar, e aí larguei o estudo do direito, queria tocar na rua, né? E aí eu fui tocar, decidi largar também o trabalho, eu trabalhei em firma também de corretora de valores e tal. Isso tudo na sobrevivência, né? Como lá no Rio, né? Trabalhei em agência de viagem, né? Eu fiz estágio no Banco Banespa pelo CIE, conhece o CIE da época? Centro de Integração Empresa e Sim. Escola. Então, eu fui um dos aprovados, trabalhei no Banespa Aham. 2 anos como estagiário, direto, sabe? E aprendi também muitas coisas e tal, bastante coisa. E aí, com isso, eu decidi deixar tudo para trás. Falei, porque nada disso estava me levando. Eu queria algo mais, eu queria algo diferente. Eu não queria ser uma pessoa, sem menosprezar ninguém, eu não queria ter uma profissão comum, entre aspas.
porque todas as profissões têm seus valores, não posso esquecer isso. Eu digo comum, assim, parece que eu tinha, assim, uma intuição de que eu tinha que, meu trabalho tinha que ter a ver com o público, sabe? Com entrega artística, com entrega das minhas energias. Para mim, eu vejo até como uma missão espiritual, mais do que a intenção de ficar rico ou ficar famoso, eu vejo mais como uma missão que Deus me deu, que eu procuro cumprir da melhor maneira possível, apesar das minhas falhas também que acontecem, que já aconteceram mais e agora eu estou um pouco mais, com mais cuidadoso com o meu dia a dia, né? Com a minha caminhada. Então, assim, fui tocar na praia, aí comecei a tocar primeiro aí vendi picolé na praia, vendi sem nome, sabe? Vendi leite de soja para jogadores de futebol, do Edinho, Marinho Chagas, a galera toda, Renato Gaúcho, Júnior, todos eles ali em Copacabana. Eu chegava, eu pegava o picolé, eu pegava o leite de soja, por exemplo, antes de passar por um sorvete sem nome. Eu pegava o leite de soja no Leme, que tinha uma loja numa galeria, né? Aí os ambulantes pegavam as caixas de leite de soja e iam para a praia. E eu botei, eu era forte, jovem, né? Cabelo rasta, negão aí pitozinho, né? As meninas na praia tudo olhando. Eu... Aí eu, com duas caixas de mame aqui, eu saí andando do Leme até o posto 6 de Copacabana, num sol de 40 graus. Aqui, eu ficava tudo ralado aqui com toalha, aquelas caixas de isopor, né, com aquelas alças. Aí eu botava aqui uma toalha aqui, e ia eu, né? Aí eu descobri na praia que eu podia animar a galera, porque já trazia comigo o lado teatral, que naquela época, quando eu larguei tudo, eu também já tinha o lado ator, né? Falei, pô, vou animar essa praia aqui, cara. Vou animar para poder vender meu produto, né? Aí comecei a cantar para a galera. Já cantava, já tinha o lado artístico, ator, né? Lado cênico, né? Tinha a voz firme já, tocava mais ou menos, né? Feijão com arroz, mas saía um som legal, já sabia tocar bossa nova, MPB, o som que nada de rua, o som do Brasil da época, né? Já tocava pop nacional, tocava umas coisas, mesmo que de forma simples, mas saiu o som legal, né? E aí, pô, comecei a tocar na praia. Não, primeiro cantando, né? Cantando músicas e fazendo jingle com os produtos que eu tinha nas caixas, né? Então eu caminhava e cantava a música do João Bosco, por exemplo. Tem maracujá, limão e mama, e o mami, João Bosco, né? Aí o povo pirava. E também música também de outros artistas. Aí eu falei, vamos fugir desse lugar, mas vamos levar o mano para poder relaxar e tal, não sei o que, para a gente namorar. No dia dos namorados eles diziam, mame para o seu namorado, mame para a sua namorada, ela vai adorar, ele vai adorar, todo mundo vai ser feliz. O povo pirando com essa brincadeira minha na praia. E o pessoal aplaudia e tal, e vendia tudo, né? Aí depois eu cismei de passar ganhei nome na praia, fazendo esse trabalho de ambulante, né? Com o Mami, leite de soda, depois passei pro Picolé Sem Nome, e com o Picolé Sem Nome eu comecei a ir para Porto 6, até Copacabana, e depois Ipanema, e aí comecei a ficar famoso também em Ipanema, famoso entre aspas, conhecido da galera da praia, né? Dos turistas, dos banhistas brasileiros de toda a parte do Brasil que ia, começou a ficar e sair no Jornal do Brasil. Saiu uma matéria no Jornal do Brasil, na revista de domingo. O sorveteiro Pantera faz o melhor show das praias do Rio. Essa matéria. Tu tem esse recorte ainda? Quando eu vim para Alemão, eu deixei na casa da minha mãe. Mas eu sei quem tem. O Wagner também conhece essa matéria. O Wagner não. Mas eu tenho lá, eu tenho essa matéria no Rio. Tem sim, na casa da minha mãe, acho que minha irmã guardou, uma coisa assim. Uhum. Eu não tenho aqui comigo, mas tem. E aí, com isso, essa matéria me colocou, né, no Rio de Janeiro inteiro como figura folclórica do Rio de Janeiro. O pessoal, muita gente via nas praias de outros estados, sabendo que ia ter aquele momento que eu ia passar por ali e ter aquele show. Incrível. E aí, com sorvete tem nome, o que eu fiz? Amarrei um microfone, aquele microfone antigo que tinha um cabinho, né, de gravador. Amarrei o microfone na caixa do sorvete e eu ia caminhando com... imitando a Pantera Cor-de-Rosa. Daí veio o nome artístico Renato Pantera, porque eu imitava a Pantera Cor-de-Rosa na brincadeira, e as crianças piravam, né? A Pantera Cor-de-Rosa é um desenho clássico, né? Que, né? Toda a nossa geração de 80, quem não gostou de Pantera Cor-de-Rosa não gostou desse desenho, porque era, né? Era mágica, todo mundo amava. Até hoje eu adoro, às vezes quando eu vejo, ainda no YouTube, eu adoro mesmo. Aí me inspira, sabe? Aquele desenho ali para mim foi inspirador. Foi uma luz na minha vida também, né? Uma fonte de inspiração.
E aí, poxa, eu ia na praia e cantava, e fazendo jingle, inventando um montão de coisas, muitas músicas, e tudo coisa que o pessoal conhecia. Com bossa nova, com MPB, com reggae, né? Então eu inventava, né? E aí o pessoal comprava e tudo. E aí dali começou a sair contatos para festas privadas ali do pessoal da Elite de Ipanema, para tocar no aniversário deles, ali lá naqueles apartamentão deles ali, na frente da praia, me contratavam. Aí dali saiu o show no Androtroá, ali no Leblon, que só tocava internacionais. Aí ele tocou Tom Jobim, João Gilberto, a galera toda da cena de MPB e jazz, pô, toquei lá. O sobrinho do Guilherme Araújo, um empresário que na época era o top das galáxias no Brasil, em termos do business, né, de shows, sobrinho dele, Guilherme Júnior, o cara se amarrou na minha, fazendo essas brincadeiras de praia e tal. Pô, aí quando eu larguei o Sem Nome, picolé, eu passei a fazer com violão. E foi nessa época que eu conheci o sobrinho do Guilherme Araújo. Brother, o cara chegou pra mim e falou assim: Cara, tu é demais, brother. Tu tem que tocar no local do meu tio. Eu nem imaginei. Eu pensei: Esse cara tá me sacaneando, tá de sacanagem, tá tirando onda comigo, né? Nem imaginei, brother. Ele me deu o cartão dele e falou: Me liga, que eu vou organizar um esquema pra você tocar lá. Naquela época eu tinha uma conexão com o pessoal da KLM. Eu tocava na praia de dia. Tô resumindo um pouco, porque a história é longa. Tanto é que eu não escrevi nem os 5 volumes, são Tá. 3. Tô te dando alguns spoilers, né? Privilégio. Aí, nessa época que eu estava fazendo esse trabalho na praia, paralelo a isso, eu tinha uma conexão com a KLM, que eu estava namorando uma holandesa na praia. Eu saía do. Que é KLM? Ah, A companhia aérea da Holanda. é É a aéreo, companhia, né? companhia Companhia aérea aérea, isso. da holandesa. Então, eu tive uma Tá conexão com certo. eles, que eu passei, eles também simpatizaram muito comigo. E eu fui tocar no Androtroá sozinho, violão e voz, a casa lotada de jovem, tudo pessoal intelectual né, das universidades, do Rio e tal, galera que gosta de jazz, MPB. Sabe aquele, como fala aqui na Alemanha, jazz polizei, aquele público polizei que vai crítico para poder. Aí, a galera se amarrou na minha, porque aí, quando eu soube que eu ia tocar no Androtroá, quase que eu desmaiei, quase que eu me bijei de medo. Falei, caraca, o que eu tô fazendo? O que eu vou fazer lá, brother? A galera elite ali de Ipanema, de Copacabana, de Leblon. Naquela época, Copacabana tinha um outro status, outro nível, né? De, 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 né? De cidadãos do bairro, né? Então, com isso, eu fui tocar nesse evento. O pessoal da KLM todo foi. A menina levou toda a galera da comissão de bordo, que eles estacionam muito no Rio, né? Também. Então, aí eles foram todos pro show. Só da KLM foi umas 50 pessoas. E mais a galera aqui do próprio local que já enche, aí foi lotado, brother. Eu não esqueço nunca isso. E fiz esse show lá assim, sabe, com violão e voz, com um som bacana ligado. Aí eu, né, brinquei ali, já, cheio de energia, cheio de testosterona, né? Eu achei de swing, né? Eu creio que tava abafando, mas tava legal. Todo mundo curtiu, Tava. todo mundo aplaudiu, foi legal. E aí, essa menina que, que eu namorei, Nicole, que era da KLM, ela tava com um plano de me levar para Holanda. Olha a viagem. Ela queria me levar para Holanda, na verdade. Só que ela falou assim: eu tenho que ver como é que é. Só que eu não sabia na época que tinha toda uma burocracia, agora tem mais ainda. Legalização, papelada e tal. E eu, né, ela falou: fica tranquilo que eu vou te levar para Holanda. Na Holanda tem um local chamado Canecão, não sei se ainda tem, que o chefe era amigo dela. Ele também cliente da KLM, um dos clientes VIPs da KLM. Ele estava sempre no Brasil, ele era meio holandês, meio brasileiro. E tinha também sócio brasileiro nesse clube. Eu acho até que tinha a ver com o Canecão do Rio, sabe, do Canecão na Holanda, que levava artistas internacionais do Brasil para lá. E ela tinha um canal, só que esse pessoal, por causa de evento, eles não podiam se responsabilizar por mim, porque eles não são empresários de artista, eles são de casa de shows, é diferente, né? Aí eles não quiseram assumir o compromisso, e nesse meio termo, ela falou: espera que eu vou dar um jeito, eu vou conseguir. Ela queria que eu fosse para a Holanda com ela. Só que nesse meio termo, eu tocando num dos dias na praia de Ipanema, em frente ao Hotel César Park, ali, não sei se você conhece o Rio, no Hotel César Park. Aí eu Não, tocando lá não. para os turistas, tranquilo. Tocando para os turistas na praia lá e tal, fazendo aquela de todo. Eu parava assim em frente ao César Park, ali todo mundo, os turistas, tudo sentado no conforto, né, no conforto deles. Aí eu ia andando no meio da galera, assim, com o violão, cantando e tal. Cantava meia hora, depois eu passava o violão no meio do povo, todo mundo botava dinheiro dentro. Era assim, um barato. O pessoal aplaudia, depois eu ia com violão, Uhum. aí entrava dólar, marco, escudo português, peseta, dinheiro, né, da Espanha, dinheiro da Inglaterra, libra esterlina, sabe?
Tinha dinheiro que eu nem sabia de onde era. Tava lá, depois que eu tirava que eu ia. Aquela bolada assim, né? Aí eu, pô, né, dava pra ajudar minha mãe nas compras e tal. E aí, e aí eu Sim. peguei nessa brincadeira tocando lá num dia, um tempo nublado. Eu tava até na dúvida se eu ia tocar ou não, porque tava, parece meio chuvoso. Sabe aquele dia que tá meio chuvoso, meio sol, aquele chove no molha? Eu falei assim, não Sim. vou, hoje eu não vou não. Mas eu falei, pô, vou ficar fazendo o que em casa? Eu estava acostumado que foi nessa época, eu decidi que eu vivia na praia quase 24 horas. Como que ele diz, depois quando eu ouvi aquela música, meu escritório era na praia, eu falei, pô, meu já era muito antes. É, só que ele estourou um hit, eu não, né? Aí eu, Sim. pô, nessa É. brincadeira aí, pô, falei, vou lá, vou ficar fazendo o que em casa aqui de bobeira? Se tiver chovendo, eu não tinha nem, nesse dia, eu não tinha dinheiro para ir para praia, para pagar a passagem. O que eu fiz? Eu fui, dei calote no ônibus. Já fiz muitas vezes. Me arrependo hoje, mas na época eu precisei, foi sobrevivência, né? Eu saía por trás, esperava um ponto um pouco perto de onde eu tinha que soltar, e bum, abri a porta para alguém entrar. Já derrubei muita gente com bolsa. Não era ladrão, não roubei ninguém, não. A única coisa que eu roubava era isso, assim, né? Eu não pagava a passagem. Porque, pô, eu falava, pô, eu tava durão, né? Nesse dia eu fui pra praia sem pagar a passagem, cheguei ali perto de. Quando o ônibus entrou ali saiu de Copacabana, que entrou em Ipanema, que eu vi, tá aqui eu posso andar, tinha que andar mais uns 500 metros até o Hotel Sousa Paz. Eu fui, praia vazia, tristão, falei, pô, caramba, será que eu vou conseguir pelo menos ir para voltar para casa? Tava preocupado, que eu vim, né? Tava durão, igual coco. Cheguei lá no. Aí cheguei no Hotel Sousa Park, eu sabia que ali tinha sempre os turistas, né, da Europa, italianos, espanhóis. Aí eu peguei, falei, comecei a tocar ali, sabe? Tinha uns dois, três barraqueiros, praia vazia. Nesses momentos eu comecei a contemplar, eu contemplei o sol, falei, pô, sol, aparece pra gente sobreviver, que nós temos que ganhar um dinheirinho hoje, tá ruim, tá todo mundo triste aqui. Brother, de repente o sol começou início, o sol começou a abrir. Aí esse alemão que estava olhando, ele falou mesmo, do prédio dele, do quarto dele no Hotel César Park, ele estava olhando que o tempo estava ruim. Ele viu que o sol saiu um pouquinho, só que saiu, ele já bum, desceu. Nesse momento, foi aquele momento que você diz, você está no momento certo, no lugar certo. Sabe? E aí, ali, o cara chegou, praia vazia ainda, né? Porque o sol estava assim, aquele chove no mole. O cara pediu uma água de coco, ele gostava de água de coco, ele tinha casa em Búzios. Aí ele pegou, me viu tocando. Praia vazia, eu tocando igual um maluco assim na areia. Pra ninguém, praticamente. Por isso que eu sou um músico hoje, para entender como é que eu sou hoje, por exemplo, se eu tenho um show para fazer que tenha uma pessoa, eu vou fazer com a mesma intensidade como tem milhões, porque essa experiência eu já trago lá de trás, não é de hoje, entendeu? São coisas que você não esquece, que ficam em você. É. Então eu digo, pô, eu toquei para uma pessoa, essa pessoa foi ele. E foi ele que me trouxe para a Europa. Ele gostou de mim Olha só, tanto cara. como intertando, e falou: caramba, você é muito bom. Eu tenho um hotel em Schondorf que eu faço festas brasileiras e tal, uma vez por mês. Eu trago também dançarina mulata do Rio de Janeiro e tal. O termo mulata hoje não é muito usado mais, porque é visto como discriminação, mas eu estou usando como carinho e tal, sem discriminar as meninas brasileiras, né? Aí ele falou: pô, eu Uhum. tenho um hotel lá em Schondorf, que é uma cidade na região de Stuttgart, e eu faço show brasileiro, se você, eu quero muito te levar lá. Você quer ir para lá? Eu te pago a passagem, te dou um quarto no hotel na cidade, e você fica 3 meses trabalhando para mim, e depois você volta para o Brasil. Aí eu pensei, eu vou lá, eu falei, ok, vamos lá, foi na aventura, eu falei, vou lá 3 meses, já tinha na minha mente a proposta de ir para a Holanda, mas estava naquele chove no moro, não acreditei que ia acontecer. Eu falei, ok, enquanto a Nicole não resolve tudo isso, a burocracia, eu vou lá na Alemanha 3 meses e volto, e depois o que acontecer através dela, eu vou, né? Eu vou dentro da bolsa dela, né? Com ela. Só que aí, né? Boa Aí ideia. só que eu fui sério, aí, na aventura. Né? Eu cheguei no aeroporto com a mochila desse. Não, Mas ela não foi contigo, não. né, Renato? Eu fui Tu foste sozinho, sozinho, mas eu fui né? sozinho e ela nem soube que eu fui. Ela só soube que eu fui quando eu estava aqui, quando eu estava lá de Stuttgart, que ela voltou de uma viagem e teve estacionada no Rio, né? E aí na praia falaram, Renato foi para a Alemanha, ela ficou pé da vida. Ela falou, pô, que isso, pô, sacanagem que ele fez comigo. Eu prometi ele que eu estava organizando. Ela falava português, que ela, uma das chefes de comissão, ela tem que falar várias línguas, né? E ela falava português bem. Ela falou, Uhum. pô, eu tava preparando uma coisa bacana para ele. Poxa, que decepção, ficou triste. Ela gostava de mim, ela queria ter família comigo e tudo, sério. Linda, muito bonita.
independente, mas eu também tinha uma cabeça muito boa. Só que eu, naquela juventude, bro, né? Eu estava já lutando pelos sonhos lá no Brasil e estava tendo muitas propostas falsas, muitas mentiras que me pregavam, sabe? Falsas promessas, né? Como eu acreditava que eu tinha potencial para ter um sucesso lá no Brasil, só que esses sonhos foram barrados com falsas promessas, sabe? De gente que quis, né, explorar, se fazer de importante assim, dentro das gravadoras, sabe? E não acontecia nada. Eu ficava muitas vezes, saía da praia, sabe, 5, 6 da tarde, eu ia para a gravadora, eu ligava para lá, marcava encontros com os diretores de gravadora, da Sony, da Universal, posso falar o nome, BMG, sem medo, sabe? Poligram, RCA. Eu ficava na recepção com chapéu de palha da praia, com a minha bermuda de praia e tal, com violão velhinho, sabe? Aquele violão de guerreiro de rua, né? E ficava sentado lá para ser atendido na esperança que ia ser atendido. Os caras me deixavam lá horas sentado, eu dormia babando com fome, esperando, pensando, acreditando que ia ser recebido para mostrar, né, e tal, alguma coisa, né? Mostrar a voz, mostrar alguma performance, nada. Então, diante de tantas essas promessas falsas, você, principalmente como jovem, que é numa fase onde a gente não tem tanta segurança até nas próprias atitudes, né? Que é normal, a gente não tem tanta experiência para poder decidir coisas, então a cabeça fica cheia, um turbilhão de incertezas, né? De dúvidas, que é normal. Todo jovem passa por esse momento, por essas fases da vida, é normal, até amadurecer, as pancadas que vão nos dar segurança de saber dizer não, saber dizer sim, acreditar nisso. Tem coisas que hoje, só de olhar, já sei que é caô, tem coisas, sabe? Então a gente aprende, mas tudo é consequência de tudo que você traz lá de trás, não é de hoje, de um dia para o outro. Né? Normal. Isso é todo mundo, independente de que país seja, toda a juventude passa por essas fases da vida, normal. Faz parte do caminhar de cada um. Um vai assim, outro vai assim, mas né, o caminhar é cheio de percalços, né? Para todo mundo, normalmente. Independente de classe social, independente de nível educacional, o caminho é uma coisa, o que a gente aprende, né? A escola da vida, né? Trazem muitos aprendizados tanto quanto nas escolas, talvez mais nas escolas, né? Mas é normal. Então, aí com isso, eu não acreditei nela, eu falei, não vai dar em nada e tal. Eu falei, eu vou lá na Alemanha, vou ver qual é, depois eu volto. Se acontecer alguma coisa, é lucro, né? Aí tive a oportunidade, o cara me deu a passagem, foi a primeira vez que eu andei em primeira classe, pela Lufthansa, né? E, pô, ele tinha passagem. Cheguei no aeroporto, assim, ele falou assim, se você quer ir comigo, aparece, chega lá no aeroporto, às 16 horas da tarde, que eu vou sair às 18, tem que estar sempre 2, 3 horas antes. Aí eu, ok. Cheguei no aeroporto com a mochila preta de camelô que eu tinha, sabe? Dentro da mochila tinha um short, tinha uma cueca, uma meia e uma camisa. Eu só tinha só a calça do corpo. Não é que eu não tinha, é porque eu não tinha a menor noção para onde eu estava indo. E o cara, eu corri o risco, por exemplo, se o cara fosse uma pessoa envolvida com tráfico de pessoas, eu tava fudido. Entendeu? Eu fui no risco, eu fui na. Aí cheguei no aeroporto e falou: cadê a sua mala? Eu falei: que mala? Que mala? Mala, você vai para a Alemanha com mala, roupa de frio? Que frio? Mano, 40 graus, né? Falei: pô, não tem mala não. Nunca tive mala, nunca saí do Rio para poder ir para. Quando eu fui para a Argentina, eu fui levado para tocar numa festa lá. Eu fui só com a roupa do corpo também e voltei, fiquei 3, 4 dias lá e voltei. Aí, pô, ele, não, Alemanha é muito frio, temos que comprar roupa de inverno para você, porque senão você vai ficar muito doente. Aí eu falei, ih, cara, não tem não, vale, nem tem dinheiro agora aqui. Ele, não, tudo bem, não tem problema. Aí quando chegou em Frankfurt e tal, já no Frankfurt, o cara cheio da grana, né? Aí já fui na boutique, pô, na boutique vendo aquela roupa só de marca, Marco Polo. Eu falei, caraca, que isso, mano? Me olhei no espelho assim, experimentando, eu falei, não tô acreditando que eu tô usando uma camisa Marco Polo, aquela calça jeans boa, pô, jaqueta, né? Pullover assim de marca. Eu falei, caraca, eu tô sonhando, será que eu tô sonhando? Mas é verdade. Já cheguei já, quando pegamos em Frankfurt, o trem para ir para Stuttgart, né? De Frankfurt, o ICE, também foi a primeira vez que eu entrei no ICE, eu já fui com aquela roupa tudo bonito junto com ele, né? Eu ficava me olhando, eu mesmo assim, eu mesmo. Assim cheguei na Alemanha. Assim cheguei. E Que aí comecei a história, hein, meu? tocar, ele queria isso mesmo, que eu tocasse no hotel dele da mesma maneira que eu tocava na praia, acústico, no bar do hotel para os clientes dele e tal, tal. E assim foi o início na Alemanha. E tu tem o Não, contato dele ou ele já faleceu? ele é vivo, a gente depois teve um desentendimento e porque depois ele, quando eu passei
morar no hotel dele e tocar dentro desse hotel, ele começou mudou totalmente, sabe? Ele tinha me prometido que ia me apresentar em televisão, em rádio, tudo que eu busquei lá no Rio, que eu não tive as portas abertas, e devido a falsas promessas também, ele me prometeu, então eu acreditei, né? Isso também foi uma mola que me motivou a vir, né? Porque eu estava em busca de realizar, eu estava ciente que eu tinha potencial para ter uma chance, né? Então eu falei, já que não está tendo chance aqui, eu vou lá ver qual é, né? Porque ele falou para mim que ia, não, tem contatos e tal. Só que quando cheguei aqui, o cara mudou totalmente, começou, aí me cobrou, começou, aí me passou a cobrar que eu tinha que trabalhar para poder pagar, desculpa, que tá, para pagar o quarto que eu morava e para pagar a passagem. Aí me deu um baque, né? As roupas que ele comprou, porque a mulher dele tinha uma boutique de roupa muito grande, tinha uma licença de uma empresa grande, que eu esqueci o nome agora, Benotoni, uma coisa assim. E aí me deu várias roupas, sabe? Blazer, naquela época era moda no Stuttgart, na região toda ali. O pessoal andava muito de saco, né? De blazer e tal, gravata. Né? Então ele me deu muitas roupas chiques, né? Com casacos bonitos, né? Para poder me apresentar bem. Ele falou, não, a sua imagem é muito importante para meus clientes e tal. Então eu tocava para ele com roupas chiques, né? Que ele me deu, me dava da roupa da boutique da mulher dele. Então, assim, e aí, com isso, eu passei a tocar no hotel dele assim como era na praia, foi o que ele gostou. Ô, Renato, tu voltou pro Brasil Depois depois de dos 3 meses? meses, lá mesmo no hotel dele, eu conheci um alemão que era namorado dessa Brenda, a qual eu toquei no aniversário do filho dela, né, que foi quando eu fiz o Palhaço Cacareco, que eu fiz a música bem final, né? Uhum. Na festa de despedida que eu ia voltar, porque eu estava brigado com ele já, e nessa festa de despedida eu conheci o namorado dessa Brenda, que fazia festas brasileiras na região do Stuttgart, com barca de caipirinha e tal, e contratava banda. Na época, a banda que mais tocava nesses eventos era a banda Bem Brasil, né, da Silva, Wesley, a família deles, né? Eles que trabalhavam com a banda da Brenda. Eu não tinha visto artista para tocar, nada ainda. Eu estava como turista, né, do hotel. E aí, com isso, eu fui descoberto por esse Frank, por esse alemão, que também me deu um calote também, mas não vou falar, não preciso falar o nome dele. E aí, mas também me ajudou. Então, aprendi com essas pessoas que me ajudaram, mas que depois cobraram. Eu prefiro cobraram sem eu esperar, sem eu ter condições de pagar. Eu aprendi que eu devo ficar com o lado bom do que eles fizeram por mim, né? Então, eu prefiro falar o que Sim, foi de verdade. bom, né? Isso aí. Então, já filtrando tudo, você já tem uma ideia, né? Que a coisa não foi fácil. Mas eu prefiro não falar Uhum. nessas partes. E aí, Ô, Renato, pô, continua, pode assim, continuar. ele me conheceu e tal, aí falou que ele fazia festas na região, que tinha banda brasileira, que eu podia trabalhar na barraca de caipirinha com ele, e ao mesmo tempo fazer show no palco onde tinha festa de verão, né? Stadtfest, Fest e tal. Stuttgart, Bachna, Suffenhaus, Winnendens, Weilingen, aquela região toda de Stuttgart, né, Baden-Württemberg. E assim comecei a trabalhar com caipirinha. Aí ele me tirou do hotel, ainda como turista, mas o visto poderia ser renovado por mais 3 meses, 6 meses era o prazo, não sei se ainda é assim, mas era 6 meses. Aí o Reclaro, como conhecia ele, não criou problema de eu ter que voltar obrigatoriamente, porque acabou o prazo da passagem com ele. Aí com esse outro alemão, ele foi comigo na Lufthansa, no escritório da Lufthansa, e pediu para poder prorrogar para mais 3 meses. Pagamos uma taxa extra e a Lufthansa foi flexível, porque o chefe dessa agência da Lufthansa era também amigo desse Frank e tudo isso com conexão. Aí facilitaram as coisas, prolongaram meu visto de permanência por mais 3 meses e assim eu passei a trabalhar esses 3 meses a mais com esse. Trabalhar não, ficar com esse alemão, né? Com esse colega, com esse Certo. ajudando, vamos dizer ajudando, não estava trabalhando, não ganhava dinheiro, estava ajudando na barraca e ele me ajudava para poder comer e tal, né? Assim. E aí com isso, nessas festas brasileiras, eu conheci um português
que conhecia esse outro português que tinha um local em Stuttgart, que era o Restaurante Lisboa, que me indicou para tocar lá, para poder ganhar um dinheirinho antes de eu ir embora para o Brasil. E assim foi, eu passei, ele me levou lá um dia, me apresentou a esse português que gostou, simpatizou comigo e tal, me convidou para tocar lá e que eu podia ficar na casa dele até o tempo até terminar o meu prazo desses últimos dos prorrogados 3 meses para voltar para o Rio, né? Para passar, estava prorrogado para mais 3 meses. Aí fiquei tocando lá e tal. Ele começou a lotar o local dele, aqui, do lado de fora, fila para poder curtir o show que eu fazia acústico, sem som. Sozinho, violão em voz, no restaurante, no meio do povo. Mesmo princípio como foi na praia, né? Como tudo começou. Aí começou, aí todo mundo curtindo e tal, bacana. E aí, com isso, nesse local, foi que eu conheci, né, o alemão que casado com uma brasileira, né, que me apresentou ao Alan Heller, que me deu o visto artístico. Aí foi assim, e assim foi assim as coisas acontecendo. Por incrível que pareça, já passou uma hora já de podcast, por incrível que pareça. E eu sinto aqui que esse podcast ele tinha que ter umas 10 horas para a gente poder conversar sobre toda a tua carreira, tuas coisas que tu criaste. Então, eu vou ser mais objetivo contigo para a gente não se alugar muito mais, também não quero tirar muito teu tempo, né? Eu queria duas coisas de ti, que tu divulgasse teus próximos trabalhos aqui, tá? Onde é que tu vai tocar, e que tu falasse os títulos dos teus livros que tu escreveste, por favor. Tá bom. Os próximos trabalhos que eu tenho vão ser. Eu vou tocar dia 25. Né? Eu tenho umas perguntas de shows que ainda não estão confirmadas. Confirmado mesmo, eu tenho aqui em Berlim, toco todo domingo no Café do Brasil, agora, né? E a partir de 15 horas e 30, está funcionando muito bem, o pessoal está gostando muito do trabalho que eu estou fazendo. Eu faço ao vivo, com som, não é acústico, e, desculpa, nas pausas faço o DJ, né? E está funcionando bem, Então. 15 horas e 30. E fora aí, além disso, eu tenho um trabalho dia 30 de julho, vou tocar numa festa de isso é privado, né? Num tênis clube, que é um jubileu que eu toco. Ele faz a cada 5 anos um evento e me contrata, eu toco lá solo. E também farei DJ nas pausas. Mas no momento não tem assim não tem shows marcado, confirmado que eu possa passar para você. Tem algumas perguntas que eu não posso passar porque ainda não estão confirmadas, né? Tá bom. E onde é que a gente pode adquirir teus livros? Qual o nome dos livros? O nome dos livros chama Ganz Genau. O livro chama-se Caminhos e Descaminhos, né? E eu publiquei 3 volumes, volume 1, 2 e 3, e o volume 3 acabei de publicar recentemente. E encontra-se na Amazon DE, para quem está na Alemanha, na Amazon com BR, para quem está no Brasil, e assim sucessivamente. Pode encontrar nos Estados Unidos, na Inglaterra, em toda parte, na Espanha, na Itália, na Holanda, em Portugal. Eu tenho licença para ter o livro publicado nas plataformas online em todo o mundo, né? Ô, Renato, desculpe a minha ignorância. O volume 1, 2, 3, que é uma continuação ou tu simplesmente acrescenta novas coisas? É uma cronologia. Que é isso? É um romance com fundo biográfico da minha história, que é ficcionada. Aí já estou dando um pouquinho de spoiler, mas tudo bem, não tem problema. Dar um pouco de spoiler faz parte também, para gerar curiosidade, para despertar também o interesse na história, né? É uma continuação, uma história então, que não terminou ainda. É uma história que não terminou. Eu decidi, em princípio, terminar a história no 5º volume, só 5 volumes, né? Mas está tão interessante, eu estou tão motivado pelas pessoas que estão olhando, que estão gostando. Eu tenho recebido ótimas críticas nos shows, está vendendo, e as pessoas estão comprando legal, estão gostando da história que eu estou até pensando se vou seguir escrevendo 6, 7 enquanto eu viver, porque, em princípio, eu queria, na verdade, como eu te falei, durante a pandemia, eu
devido às minhas angústias que eu estava vivendo durante a pandemia, né, toda a doença que eu tive e tudo, eu pensava o seguinte, meu pensamento era, eu vou falar com você sem querer dramatizar, não é dramatizar. Eu pensei que eu fosse morrer durante a pandemia, porque eu fiquei muito mal. Eu não publiquei nada, porque eu não queria também, né, dramatizar, criar uma coisa de coitadista, aí a galera ficar, não, pô, não, preferi segurar aqui comigo, com a família, sabe? Mas eu tive muito mal. Então eu pensei, o que também me motivou a terminar esse livro, porque eu falei, pô, antes, se eu morrer, eu quero deixar no mínimo um livro pronto. Esqueci de falar isso lá no início, ele veio agora aqui, com a sua pergunta. E agora já Exato. Então, tem o três, primeiro, então. eu publiquei o primeiro, e aí daí as pessoas que compraram gostaram, ainda que o livro não estava tão perfeito, tinha erro de escrita, não escrita gramatical, erros do circo, da criatividade, que eu não tinha essa experiência como escritor. Agora eu me considero mais maduro, que eu aprendi, eu fui à luta em termos de aprendizado, buscando informações, sabe, para poder acrescentar atalhos, né, na história, na escrita em si, os círculos que tem, criativos que devem ser usados, que podem ser usados. Isso tudo são aprendizados que eu não tinha. Então, eu peguei o volume 1, por exemplo, eu reeditei. Eu reeditei 3 vezes, porque eu fiquei satisfeito. E para isso tem que ter um tempo muito autocrítico para poder deixar, não deixar que egos bloqueiem a sua criatividade, porque ego é uma coisa venenosa, muitas vezes, né, para o ser humano. O ego, muitas vezes, ele te bloqueia de evoluir, porque ele te deixa numa posição de conforto, uma zona de conforto, que é muito perigosa. Isso em todos os sentidos. Aprendi com a vida também. Então eu falei, não posso ter nada de ego. Eu tenho que me colocar na posição de leitor para poder eu me autocriticar, onde eu posso melhorar e tal, né? Então assim fiz. Eu reeditei 3 vezes o volume 1 e agora estou bem satisfeito com, com a terceira edição que está publicada e percebo que eu passei por uma evolução bem positiva, né, como escritor. E estou me motivando Uhum. a escrever mais volume. Mas eu penso que é tanto trabalho, brother, e depois não é. Quando, quando foi a pandemia, eu tinha mais tempo para poder dedicar horas, eu ficava noites, dias e noites. Agora, começando a voltar aos trabalhos, eu não tenho tanto esse tempo e a cabeça se ocupa com outras informações. Isso também rouba também da inspiração, Sim. né? Porque você se envolve com a Sim. música, que eu também adoro, né? Que é, na verdade, a minha principal linha de trabalho, né? Então, o volume 1, 2 e 3 é uma história com sequências, né? Que vai até o volume 5. Aí, mais adiante, eu vou decidir Uhum. se eu sigo adiante ou não. Mas, em princípio, eu vou parar no quinto, que é suficiente. 5 volumes de livro dá um livrão. Esses 5 volumes juntos dá mais de 600 páginas. Aí, se eu faço um livro só assim, como é que... Pô, é muita coisa para ler. E sendo um autor que... Pois é. Por ser um autor que me considero iniciante, né? Eu não me considero ainda o autor pronto. Eu só vou ficar pronto quando eu lançar vários livros, passar por várias... Quanto mais experiência a gente vai melhorando, né, nossa qualidade, nossa técnica, né? Tanto no estúdio, na música, a gente vai, né? Como diz, né? A repetição leva à perfeição, né? O exercício, né? Que vai nos fazer evoluir, praticar, buscar essas informações e tal, dentro daquilo dos nossos interesses, né? Daquilo que a gente se propõe a fazer. Então, eu estou nesse projeto, eu estou com essa proposta de seguir, terminar esse projeto e depois escrever um outro tema que eu já tenho em mente, totalmente fora da minha biografia. Aí já é uma coisa literária também, mas outras ideias que eu tenho também na cabeça já pronta para poder colocar em prática. Eu já terminei o volume 4, já está aqui pronto, escrito. Eu, Ah, eu aprendi a diagramar, uhum. aprendi a fazer os, a paginação, sabe? Aprendi, então são atalhos que a gente vai aprendendo, eu não sabia. Para quem fazia para mim é uma pena, porque né, eu não vou pagar mais para eles, porque eu aprendi a fazer. Então, na verdade, eu sou um autor independente e que, ao mesmo tempo, eu estou evoluindo na parte de edição do próprio trabalho. Isso é bom. Né, aprendizado é Uhum. bom para poder aplicar, né? E então é isso. Os Uhum. livros se encontram na Amazon, encontra-se também no Bookmundo, tem várias plataformas, né? No Brasil tem na Uiclap, que é uma editora também que é de São Paulo, que é para autores independentes. O livro também está publicado lá. Os livros estão publicados lá, não só os 3 volumes. E o 4 volume eu pretendo publicar lá para o fim do ano, para deixar fluir um pouco agora o terceiro, para não ficar muito, né? Muitos livros assim de uma vez só.
Maravilha. Como eu tinha dito, nós vamos precisar de se nos reencontrar de novo Sim, podemos aqui, fazer Renato, outra para te oportunidade. daí tocar um pouco mais, a gente conversar sobre Tranquilo. outros assuntos. Eu queria concluir contigo com uma última Sim, pode pergunta, fazer à tá? vontade. Se tu tivesse o poder na tua mão para mudar o mundo, o que que tu Caramba, mudaria hoje? pergunta boa essa, gostei. Se eu tivesse o poder para mudar o mundo hoje, o que que eu mudaria? Ah, eu mudaria eu mudaria a mentalidade de uma grande de uma parte da humanidade que é muito egoísta e que tem a necessidade de poder e que esse poder é a mola que está aquecendo uma terceira guerra mundial. Que esse risco aumenta cada vez mais, infelizmente. Não é sendo pessimista, é sendo realista. Isso tudo vem de egos, né, de egos de pessoas que, né, que têm a doença do poder e que tem o poder e briga com esse poder. Se eu tivesse um poder de mudar uma coisa, eu mudaria essa mentalidade na humanidade, o egoísmo. Porque é o egoísmo é que leva a esses conflitos, no meu modo de ver. Uhum. Eu Como acabei assim? mentindo para ti. Falei que eu falei que ia ser a última pergunta, mas na Pode verdade eu tenho fazer, fica à mais uma. vontade. Tu tens um sonho ainda para Brother, realizar? eu costumo dizer, eu só não tenho dinheiro, eu tenho muitos sonhos. Meus sonhos nunca acabam. Eu tenho, eu tenho, eu tenho sonho, eu posso dizer até um sonho que eu tenho se eu vou realizar ou não, já realizei alguns ainda, mas eu penso que enquanto a gente vive, tem que ter sonhos, porque os sonhos também nos motiva a seguir lutando, né? A não ficar em zona de conforto. Ah, realizei meu sonho, tá tudo bem, independente se eu tenho dinheiro ou não, não é isso, né? Eu acho que eu tenho os sonhos que eu tenho são tudo voltados para legados, deixar legado de informações, sejam na música, com as músicas, sejam com os livros, né? Mas um dos sonhos que eu ainda tenho, e que se vou realizar não sei, mas enquanto viver vou lutar para realizar, é conseguir lançar uma música lá no Brasil que seja reconhecida do nosso povo brasileiro. Esse sonho eu tenho, ainda que eu estou aqui 31 anos, não nego a você, hoje já tem minha música nas plataformas, na verdade parte desse sonho já está no mundo diante da modernidade que é a internet, né? Minha música já está no mundo inteiro tocando. Tem música minha que tem mais de 50 mil, 60 mil, não é muito, mas está no mundo aí, está na panela do stream, né? Está dentro da, né? Então, Sim. eu quero algo a mais que é, sabe, eu sonho ainda fazer show no Brasil, sabe, eu sonho fazer turnê lá, sabe, sair daqui da Alemanha com uma galera, mas de preferência levar uma banda daqui, sabe, chegar uma galera forte que toca bem, chegar assim, chegar lá tudo pronto, não aquela correria que a gente tem aqui, que não é normal, isso tudo nos prepara também para esses momentos, né? A gente adquire experiência, mas eu quero chegar lá, pô, sabe, que o povo já está esperando aquela música minha, como acontece com os artistas famosos que são consagrados. Esse sonho eu ainda tenho, confesso a você. Mas não é mais uma necessidade como já foi antes, entendeu? Porque eu estou cada vez mais com o pé no chão, mas se Uhum. não realizar esse sonho que eu tenho também outros sonhos que também vou lutar para realizar. Então, eu acho que a vida fica ativa enquanto temos sonhos, porque os sonhos nos faz ir à luta, buscar, acreditar que é possível. Não, não, ser, não acreditar, né? Tem que acreditar e motiva a viver também, né? Tendo sonhos, né? Porque quando para de sonhar, acho que a vida perde um pouco do sentido se não há sonhos, eu acho. Claro que tem que ser realista, buscar sonhar dentro de possibilidades, porque tem sonhos que se tornam impossíveis, todo mundo diz, ah, nada é impossível. Tem coisas que às vezes é impossível por si só. E outras são impossíveis porque outras pessoas impedem de você realizar seus sonhos. Principalmente os sonhos que dependem de outras pessoas, que dependem de julgamentos. Esses são os piores sonhos. Né? Então, quanto mais nos libertarmos de julgamentos, mais nos aproximamos de realizar nossos sonhos com as nossas próprias mãos, ao meu ver. E é o que acontece comigo, no caso. Foram sonhos que eu tive de realizar no Brasil, hoje eu realizo no stream com as próprias mãos. No, independente do número de audições, se é 1 milhão, se é 10 milhões, não importa, tá lá. Eu posso chegar e indicar o Ah, link para alguém ouvir, que alguém vai ouvir ou não, mas está lá.
E quando eu dei na mão das pessoas que dependiam, que julgavam o meu trabalho, essas pessoas me ignoraram ou me enganaram. Perdi o dinheiro, perdi, sabe? Então, quer dizer, sonhos bloqueados, né? No caso assim. São sonhos bloqueados. Isso Uhum. acontece com muitas pessoas. Outras têm sorte, outras, alguém, essas pessoas que têm poder ajudam, né? A alguns e a outros não. Eu, infelizmente, não fui esse agraciado de ser ajudado musicalmente, artisticamente. Creio que não seja porque eu não tenho potencial, que eu acho que eu tenho. Eu acho que eu tenho potencial. Tem coisas que podem lapidar, tem coisas que podem ser melhoradas. Claro que tem. Sempre tudo pode ser melhor, né? Tudo pode ser melhor. Mas, por exemplo, essas músicas que eu fiz produção, tudo paga por mim de acordo com as minhas condições. Mas essa música que eu tenho no Spotify ou nas plataformas, por exemplo, se para na mão de um produtor que tem grana, um cara que pode investir, claro que pode tudo ser regravado. Minha voz pode ser melhorada, melhor mixada, melhor masterizada. Os instrumentos podem ser melhor gravados. Mas tudo isso é questão de grana. Muita gente vem para criticar, não sei o quê, mas tem que olhar o que está atrás disso tudo, né? As condições que se tem para fazer. Eu faço tudo sozinho, entendeu? Assim, em termos de investimento. Então, é tudo dentro das minhas condições. Eu vou realizando esses sonhos dentro do que eu posso pagar para eles. Mas isso também é muito bom, que me dá essa liberdade de fazer assim e decidir com quem fazer, quando, onde e tal, né? Também, né? E se está na mão das pessoas, você passa por julgamento, e eu cada vez mais estou me libertando cada vez mais de ter que passar por julgamentos. Isso está me fazendo muito bem. É um trabalho mental que está me fazendo muito bem. Porque no libertando de julgamento, você se sente mais livre. Você não espera crítica. As pessoas reconhecem ou não, o público reconhece o seu potencial, mas quem tem o poder de jogar isso para cima, muitas vezes, sabe, massacra, te exacra, sabe? Por julgamento. E isso faz muito mal Uhum. para a alma de um artista. Leva a frustrações se o cara não for cabeça. Se o cara não tiver capacidade de lutar para poder realizar por outros caminhos, que sejam independentes, no caso, o cara pira, o cara desiste, o cara larga, entendeu? Se entrega na cachaça ou outras coisas, né? E fica frustrado. Então eu lutei para não entrar nessa frustração. E graças a Deus posso dizer que eu consegui. Renato, eu espero que todo mundo, eu sei que é difícil, mas que os nossos colegas músicos e amigos, né, conhecidos, possam ter a oportunidade de assistir esse podcast que nós estamos acabando de Uhum, encerrar, infelizmente. Cara, eu tô assim deslumbrado com a tua história de vida, com as tuas palavras, com a tua inteligência, com como tu próspero, como tu foste próspero de alguns anos uhum, para cá, sabe? Eu te conheci faz, eu acho que uns 15 anos sim. atrás, através do Cláudio. E eu, e assistindo agora, te escutando, cara, pô, é uma coisa, não dá vontade mais de parar, Obrigado. entendeu? Ele sabia que eu amo. Eu espero que muitos possam ter a oportunidade de escutar as tuas lindas palavras. É inspirador, sabe? Foi muito bacana e nós com certeza nós Uhum. vamos nos rever aqui novamente. Eu espero que tu tenha gostado também da minha iniciativa de abrir Adorei. esse espaço para Amei. ti. Me Eu acho sinto também muito obrigado pela tua atenção, me pelo sinto teu tempo. gratificado. Foi muito legal, cara. Foi muito legal. Bah, Não há de que. muito Eu que agradeço obrigado. também, E isso aí com vai ficar certeza. para a eternidade. Essa tua, isso vai ficar para a eternidade. Divulga para as pessoas. Acho que as tuas palavras é uma motivação assim tremenda para Obrigado. nós Fico todos, entendeu? feliz de saber que posso É, levar essa mensagem para vocês e que seja fonte de inspiração também para os colegas, para que todo mundo que está lutando também, buscando seus sonhos, suas metas e objetivos, né? e como eu falo sempre para os meus convidados Uhum, aqui, para finalizar, eu te desejo, velho, cara, uma vida muito longa pela frente, muitos trabalhos legais, muitos trabalhos uhum, alegres, que tu escreva mais livros, que tu tenha mais músicas também aí no sim, Spotify para sim. te divulgar, que tu vá para o Brasil e me convide para ir contigo, Sim, sim. tocar contigo lá no Brasil Com para realizar esse certeza. sonho. O que tu precisar, tu pode contar comigo aí para qualquer coisa, né?
e tu sabe que a gente não é só colega, a gente É tem umas verdade. conversas mais A gente profundas sempre a tivemos uma respeito de outras identificação coisas. mais forte, É, maior, melhor. É. é. Cara, cara, é espetacular, velho. Eu acho isso aí, músicos do Brasil deviam escutar, entendeu? Essas tuas Sim, palavras, né? Se alguém tem ah, na cabeça de um dia vir para a sim. Europa trabalhar, saca? Cara, impressionante, velho. É uma palestra motivadora que Poxa, tu eu me passou sinto para nós, velho. lisonjeado. Muito Não há de obrigado, quê, com viu, todo cara? carinho. Cara, tudo de bom para ti, muita saúde, te cuida por aí, Obrigado. por Também Berlim. agradeço pelo Ah, convite, você ter me convidado para participar do seu podcast. Desejo muito sucesso a você. Você merece também ser um batalhador, guerreiro, ótimo músico, ótima pessoa, ótimo cidadão, ótimo ser humano. Gosto muito de você, tenho um carinho muito grande por você, de coração mesmo. E vamos seguindo. Não vai faltar oportunidade de fazermos shows juntos, que também a gente tem uma resenha muito boa quando a gente toca junto, né? Eu, você, Cláudia, aquele trio bacana que a gente tem também. é, Tem tempo que a gente não toca, mas vai voltar sim. a ter oportunidade, né? Eu Vai, adorei, vai. Vai voltar vai voltar à sim, eu adorei o normalidade. podcast e espero que também que todos que participaram, que assistiram, tenham gostado e que seja de alguma forma é, motivador, né? Motivadoras, né? As mensagens e que todos acreditem e lutem pelos seus sonhos, sabendo que os percalços fazem parte de todas as buscas, né? Todo mundo sabe disso, né? Mas é sempre bom reforçar É isso aí. que é preciso ter muita força, né, de vontade, querer muito, né, para poder não quebrar no meio do caminho, porque as pedras são muito maiores do que as plumas, né? Do que as espumas. Pisar em espumas é sempre mais fácil, mas, né? Quando eu aprendi também que quando a gente não consegue tirar as pedras do caminho, devemos aprender a andar em cima delas, né? E assim vamos. Esse foi o podcast com o Renato Pantera, o volume um. Vai ter o 2, o 3, quem Quem sabe até o sabe, 5. exatamente. Porque é Porque muita é só com história, né, meu pepino. irmão? Cara, que honra poder te escutar, cara. Que honra ter te conhecido. Que honra a gente ter trabalhado, feito tantas coisas Verdade. juntos. É muito legal, velho. É muito legal, muito Muito legal. obrigado. Para você Parabéns por tudo, também, viu? parabéns pelo ótimo programa, pela sua iniciativa, por esse podcast, de dar espaço aos músicos também para poder falar sobre as suas trajetórias, né? E eu Sempre, fico muito sempre. feliz de ter tido esse convite de você. Muito obrigado mesmo, de coração. E voto de todo sucesso com o seu podcast. Não só no podcast, Muito obrigado, cara. não só, desculpa, não só no podcast, como também em toda a sua trajetória artística, como baterista, como músico, como produtor musical, que também você é produtor musical de estúdio, né? E tudo, tudo, tudo de bom para você, que você mereça, que seus caminhos sejam sempre iluminados por Deus. Amém. Obrigado. Um abraço, cara, e Bis até bald. breve. Bis Dankeschön. bald. Tchau. Tchau.